Boa tarde, primeira série. Vamos a mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos estudar desigualdade nos triângulos. Ao maior lado opõe-se o maior ângulo. Ao maior ângulo opõe-se o maior lado, né? Então, num triângulo, ao maior lado opõe-se o maior ângulo. Olha para cá, observem que aqui, ó, eu tenho 85 graus e em frente a esse ângulo eu tenho o maior lado, né? E aqui que eu tenho o menor ângulo, que é 30 graus, eu tenho o menor lado. Então, num triângulo, ao menor lado opõe-se o menor ângulo e ao menor ângulo opõe-se o menor lado. Para a gente entender melhor, olha aqui. Então, aqui, maior ângulo, maior lado, em frente a ele. Menor ângulo, menor lado. Desigualdade triangular. A desigualdade triangular tem origem na geometria euclidiana e refere-se ao teorema que afirma que, num triângulo, o comprimento de um dos lados é sempre inferior à soma do comprimento dos outros dois lados. Então, no triângulo eu tenho 3 lados. Se eu somar 2 lados, o resultado desse aí, essa soma, vai ser um número muito maior do que o valor do outro lado que sobra. Conclusão. Observe. Eu tenho aqui um lado de 3 centímetros, 5 centímetros, 4 centímetros. Se eu pego o lado 3 e o lado 4 e somo os dois, emendo esse lado aqui com esse aqui, eu vou ter um total de 7 centímetros. Esse valor de 7 centímetros, ele é maior do que o lado que sobra, que é quanto? 5 centímetros. Se eu pegar o lado de 4 centímetros e somar com 5 centímetros, vai dar um total de 9 centímetros. E 9 centímetros é muito maior do que o lado que sobra, que é 3 centímetros. Se eu pegar 5 centímetros, que é esse lado daqui, e somo com 3 centímetros, 5 mais 3 vai dar 8 centímetros. E 8 centímetros ele é muito maior do que o que sobrou, que é o lado de 4 centímetros. Num triângulo, a soma dos comprimentos de dois lados tem que ser sempre maior que o comprimento do terceiro lado. Então, se eu somo 2 lados, essa soma tem que ser muito maior do que o valor do lado que sobrou. Teoremas. Teorema do triângulo isósceles. Bem, para recordarmos, triângulo isósceles é aquele que apresenta 2 lados iguais e um diferente, né? Traduzindo, 2 lados de medidas iguais e um lado de medida diferente. Se um triângulo tem 2 lados congruentes, ou seja, 2 lados iguais, então os ângulos opostos a esses lados, eles também vão ser congruentes. Eles também vão ser iguais. Por exemplo, aqui, eu tenho esse triângulo A, B e C, né? Então, esse lado AB, ele é congruente a esse lado AC. Vamos se apresentar com um tracinho só, certo? Então, esses dois lados, eles são congruentes, né? Então, significa dizer que esse ângulo daqui, que eu chamo de ângulo B, vai ser exatamente igual a esse ângulo aqui, que eu chamo de ângulo C. E se traçarmos uma reta aqui, que eu chamo de altura, né? Essa mediana que vai dividir esse ângulo aqui em 2 partes iguais, eu vou obter 2 triângulos retângulos, né? E aqui eu vou ter que esse lado aqui vai ser um lado comum, tanto para o primeiro triângulo quanto para o segundo triângulo, tá?
E eu vou ter que o triângulo ABH vai ser exatamente igual ao triângulo ACH. Então, com base nisso, eu posso afirmar que esse ângulo aqui, B, é exatamente igual ao ângulo C. Então, por que eu posso dizer isso? Porque esses dois lados aqui, eles são congruentes, eles são iguais. Teorema do ângulo externo. Definido um triângulo, a medida de determinado ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes. Dado um triângulo ABC, um ângulo externo deste triângulo é sempre maior que qualquer um dos ângulos internos adjacentes. Lembre que quando a gente puxa essa linha tracejada aqui, que a gente vai achar o ângulo externo, lembre-se que esse ângulo aqui, somado com esse ângulo aqui interno, ele vai formar um ângulo de quantos graus? 180 graus, um ângulo raso, tá? De 180 graus. Em todo triângulo, temos que a soma de todos os ângulos internos é igual a dois ângulos retos ou um ângulo raso. Assim temos aqui, vamos lá. Observe que eu tenho aqui, ó, o ângulo de 180 graus, que é o ângulo raso, né? E a soma dos ângulos internos, né, é igual a dois ângulos retos, que são ângulos de quanto? De 90 graus. Esse teorema pode ser demonstrado de diversas formas. A demonstração mais trivial passa pelo fato de que o ângulo externo ele é suplementar ao ângulo interno. Por que ele é um ângulo suplementar? Porque quando eu somo o externo com o interno, ele vai formar 180 graus. Então, ó, esse ângulo D aqui, ó, vai ser quem? 180 menos C. Esse ângulo D aqui, ó, vai ser o valor de 180 menos o valor do ângulo C. Em todo triângulo, temos que a soma de todos os ângulos internos é igual a dois ângulos retos ou um ângulo raso. Então, ó, A, B e C, A, B e C vai ter que dar quanto? 180 graus. Podemos isolar de modo a obter, ó, C, quem é o ângulo C? Vai ser 180 menos o ângulo A menos o ângulo B. E assim sucessivamente, né? Assim temos que todos os ângulos externos é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Então, pela condição de existência de um triângulo, temos que nenhum dos ângulos internos será assim também. Temos que, ó, D vai ser maior do que A e D. Oh, desculpa, D vai ser maior que A e D vai ser maior que B, tá certo? Desculpa aí, ó, D vai ser maior que o ângulo A e D vai ser maior que o ângulo B. Ponto médio de um segmento. O ponto médio de um segmento de reta é o ponto que separa o segmento em duas medidas iguais, tá? Então, o ponto médio, ele tem a função de dividir. Por exemplo, eu tenho aqui, digamos que eu tenha essa semirreta. O ponto médio, ele tem a função de dividir essa semirreta em duas partes exatamente iguais. Eu tenho aqui o segmento AB. O ponto médio divide esse segmento AB em AM e MB, tá? Sendo que AM é congruente a MB. Mediana de um triângulo
é um segmento que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, ó, a mediana, ela sai do vértice, dividindo o ponto em duas partes iguais, tá? Então, é um segmento que une o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, esse lado aqui, BM, é congruente ao lado MC. Bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo. A bissetriz de um ângulo é a semirreta contida no ângulo de origem no vértice, tá? De origem no vértice, que forma com cada um dos lados ângulos geometricamente iguais. Então, a bissetriz tem a função de dividir o ângulo em duas partes iguais. Bissetriz interna de um triângulo. É o segmento que une o vértice ao lado oposto e que divide o ângulo desse vértice em dois ângulos congruentes. Então, a bissetriz, ela tem a função de dividir o ângulo em duas partes iguais. Não necessariamente o outro lado vai ser congruente, tá? Mas o ângulo vai ser congruente, vão ser duas partes iguais. Teoremas das bissetrizes. Teorema da bissetriz interna. Em qualquer triângulo, uma bissetriz interna divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Então, ó, a bissetriz, ela tem a função de dividir o ângulo em duas partes iguais. Então, ó, se eu tenho o segmento, eu tenho C sobre B, significa dizer que ele vai ser exatamente igual a M sobre N, ou C sobre M vai ser igual a B sobre N. Por conta de quê? Da congruência provocada pelo ângulo aí através da bissetriz. Teorema da bissetriz externa. Se a bissetriz de um ângulo externo de um triângulo intercepta a reta que contém o lado oposto, então ela divide este lado oposto externamente em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Então, eu vou ter o quê? Que o lado AB vai ser igual ao lado o lado AB sobre o lado BD vai ser igual ao lado AC sobre o lado CD. Vai ser congruente, né? Pontos notáveis de um triângulo. Os pontos notáveis de um triângulo são baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Baricentro. Baricentro vai ser quem aqui? Vai ser o encontro das medianas. Então, eu tenho aqui um triângulo que está com a linha branca, né? O segmento que une o vértice ao ponto médio do lado oposto de um triângulo é chamado de mediana, tá? Então, o segmento que une o vértice, ele une o vértice ao lado oposto, chama-se de mediana. Então, eu tenho aqui mediana 1, mediana 2, mediana 3. Esse ponto aqui é o que a gente chama de baricentro, que vai ser o quê? O encontro das medianas. Baricentro é o centro de gravidade do triângulo, por isso a maioria dos autores costumam nomeá-lo de G, porque pode-se dizer que é o ponto de concentração das massas. Tem aqui o pássaro equilibrista, certo? Que é bem... a águia, ela se equilibra através
do bico, né? Que é o chamado pássaro equilibrista. Incentro. Bissetriz de um ângulo é a semirreta que divide em dois ângulos congruentes. O ponto de intersecção das bissetrizes de um triângulo recebe o nome de incentro. Então, o incentro nada mais é do que o encontro das bissetrizes. E o que é bissetriz? É a reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Incentro. Ponto equidistante dos lados do triângulo. O nome se deve ao fato de ser este centro da circunferência inscrita no triângulo. Circuncentro. Circuncentro já vai ser o encontro das mediatrizes. Então, a mediatriz de um segmento é a reta que passa perpendicularmente pelo ponto médio. O ponto C, intersecção das mediatrizes de um triângulo, recebe o nome de incentro. No triângulo retângulo, o circuncentro é o ponto médio da hipotenusa. O circuncentro pode estar localizado no exterior do triângulo. Então, observe que eu tenho aqui, ó, um ponto médio, dois pontos médios, aqui outro ponto médio aqui, né? E aqui, ó, o circuncentro é a reta que passa aqui, ó, esse pontinho aqui, o C aqui, ó. É a reta que passa perpendicularmente pelo seu ponto médio, tá? Circuncentro. Ponto equidistante dos vértices do triângulo. O nome se deve ao fato de ser este centro da circunferência circunscrita do triângulo. Aqui, ó. Exatamente aqui. Certo? Ortocentro. A altura de um triângulo é a distância entre um dos vértices e a reta suporte do lado oposto a ele. O ponto zero, intersecção das alturas de um triângulo, recebe o nome de ortocentro, que pode estar localizado no exterior do triângulo. Ponto de intersecção das bissetrizes, né? Então, o ortocentro nada mais é do que o ponto de intersecção das bissetrizes. Triângulo órtico de um triângulo ABC é o triângulo cujos vértices são os pés da altura do triângulo. O triângulo órtico não existe para o triângulo retângulo, pois nele os pés das três alturas coincidem no vértice do triângulo que contém o ângulo reto. Então, aqui, ó, D, E e F aqui, ó, é um triângulo órtico. Bem, para terminarmos, a mensagem de hoje, ela diz o seguinte: nunca é o fim, sempre é o início de um novo capítulo. Bons estudos, resolvam as atividades do Praticando e eu vou agendar depois também as atividades do Avassai para vocês resolverem, tá certo? Beijos, fiquem com Deus.